E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre, com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Espero que vocês tenham passado uma boa semana, sempre aí questionando, né, os nossos programas, que é para questionar mesmo, né, e procurar conhecimento, né, daquilo que a gente fala. Não é que a gente fala aqui, vocês já tem que dar uma peneirada aí do que a gente está falando, que ver que é bom para vocês, né? Lembra que eu sempre falo dos nossos programas de a gente ficar no valor da gente, né? Então, eu espero que o nosso programa hoje, antes de falar do programa de hoje, eu quero cumprimentar o Sidney. Nós tivemos um probleminha técnico, então hoje ele nem pode falar, porque o microfone dele está comigo aqui, mas ele está dando um abraço aí para todos os nossos ouvintes. E hoje o programa é um programa assim que eu estou muito feliz de fazer, porque eu acho que o rádio ele tem um alcance muito grande, né? É uma coisa muito gostosa de se trabalhar e também de compartilhar, né, os nossos conhecimentos e abrir, além dos nossos conhecimentos, abrir para as pessoas que queiram compartilhar os conhecimentos. Então, esse ano, eu quero entrevistar várias pessoas assim, de áreas diferentes, mas que sejam dentro da nossa transformação pessoal. E eu conheci a Jéssica, né, por anos atrás, a gente ter feito um trabalho na faculdade de biologia. E a vida, né, como ela está sempre nos surpreendendo, nós nos encontramos, né, reencontramos agora. E eu fiquei muito feliz, estava falando com ela antes do programa, que eu não imaginava que Tatuí tivesse um trabalho como está sendo feito por ela e pelo pessoal que frequenta lá a Chácara Ser. É um trabalho de bastante transformação, bastante consciência, né? E eu fiquei muito contente por isso. E a Jéssica, ela tem vários trabalhos, ela vai falar depois, né? Mas uma coisa que eu pedi para ela, que está dentro bem daquilo que a gente usa em todos os nossos programas, é a meditação. Então, hoje ela vai falar sobre a meditação e depois sobre todos os trabalhos dela, que eu acho assim super interessante passar para vocês. Então, boa tarde, Jéssica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria que você falasse um pouco de você para os nossos ouvintes, né? Assim, desde o seu caminho, quando você entrou na faculdade, a escolha que você fez por biologia e o que te levou, né, até agora. O que fez você encontrar esse caminho todo tão bonito que você está atuando hoje? Obrigada pelo convite, né? Boa tarde a todos. Essa minha escolha foi uma escolha estranha. Acho que as coisas, quando a gente acerta na vida, a gente acerta meio com medo de errar, né? Mas é importante a gente intuir e ver que, bom, vamos tentar por aqui. Eu tinha meus 18 aninhos e eu estava assistindo a Eco 92 pela televisão, porque naquela época não tinha internet. E assistindo a Eco 92 eu me apaixonei por aquele tema e essa questão do planeta. E ali eu sempre fui uma boa aluna, estudiosa, mas acho que a Eco 92 no Brasil me trouxe uma consciência ambiental muito grande, de que era preciso fazer alguma coisa pelo planeta, pela água, né? Naquela época a gente falava muito da água e ainda hoje a gente tem esse tema importante. E por conta isso me tocou de tal forma que eu resolvi, naquele final de ano, prestar o vestibular para a biologia.
Hoje existe faculdade de ecologia, faculdade de engenharia ambiental, outras faculdades nessa área, mas na época eu só tinha biologia e eu prestei o vestibular e passei. E fui estudar na Unesp em Botucatu, fui muito feliz lá, fui muito acolhida. E Onde encontrou o maridão também. foi, né? foi. Ai, o destino. Um abraço para você aí, viu, Fábio? Eu sei que você está nos tá ouvindo. ouvindo. Um beijão para você aí. E foi lá em Botucatu que eu comecei a estudar biologia e me encantar cada vez mais com a beleza, com a perfeição da vida, né? Então, cada curso que eu fazia, eu estudava as células, eu via cada perfeição da célula, como tudo funcionava maravilhosamente. E no ambiente, né, cada coisa no seu lugar. E eu comecei a reconhecer o sagrado na natureza, que era uma busca que eu tinha também de criança, né? Eu era do grupo de jovens da igreja, sempre tive essa vontade de me conectar a Deus, ao que existe de mais essencial. Olhava para o céu, eu chorava vendo as estrelas, então tinha uma coisa que me tocava muito forte. E na faculdade eu enxerguei isso dentro da natureza. Então isso já estava pulsando em mim, né? E depois eu fui tentando traduzir isso por caminhos, porque a universidade em si não é isso. Isso eu vi através do conhecimento, mas a faculdade em si exige que a gente estude feito louco e faça provas, é um estresse danado. Mas eu fiz minha faculdade, depois eu me formei e fui dar aula, eu sentia que existia uma vontade muito grande em transformar o planeta, transformar as pessoas. Eu achava que era via educação que isso ia acontecer. E fiquei um bom tempo trabalhando em escola particular, escola pública, estadual, municipal. Trabalhei com formação continuada de professores, projetos em educação ambiental, projetos com qualidade de vida. Eu sei que em pouco tempo eu fiz muita coisa, até greve eu fiz, tomei bomba de gás lacrimogêneo. Tá na hora de fazer outra, então. Foi uma história profunda na educação e em contato com muita gente, né? Então, acho que ali foi uma grande escola, aprender a lidar com o público, com as diferenças, com a diversidade e com as adversidades também, né? Conhecer a realidade bem dura da periferia. Então, sei lá, a gente vai trazendo na bagagem algumas coisas de vivência, né? Nem tanto de leitura, mas mais de ter vivido cada pedacinho da vida. E aí vim parar em Tatuí, faz 10 anos que eu moro em Tatuí. Não, eu sou de São Paulo. Já morei em tanto lugar, morei no Paraná. É a alma cigana da Jéssica. Morei em Brasília. Mesmo em São Paulo, eu morei em tantos bairros diferentes. E acho que o lugar que eu mais parei foi Tatuí. Então eu já posso dizer que meu pé é mais vermelho do que de outras cores. Então são duas aqui, viu? Porque eu também sou de São Paulo, mas já me considero bastante daqui, né? A gente sempre... também é uma cidade aberta, né? Para receber, né? Os ensinamentos, né? Sim, com certeza. Eu gosto de morar em Tatuí. Acho que a cidade tem um potencial muito grande. As pessoas são muito carinhosas, acolhedoras. São mesmo. Eu gosto muito daqui, não pretendo sair daqui. Eu falo que eu vou embora daqui só se for para morar em Findhorn, no Ecovilla, que tem lá no norte da Escócia. Mas acho que só quando eu estiver bem velhinha. Não, a gente não vai deixar, não. Tem que ficar velhinha aqui. O pessoal assusta quando eu falo isso. Não, você não vai, fica aqui com a gente. Então, mas aí, um ano antes de eu vir para Tatuí, eu comecei a meditar. Aprendi uma técnica de meditação, chamada Meditação dos Dois Corações. E eu me encantei com essa meditação porque falava do planeta Terra. Mas você aprendeu aonde, assim? Eu aprendi num curso básico de Pranic Healing. Pranic Healing é cura prânica. E essa meditação, quem organizou, ela é uma meditação guiada por um mestre, que ele é filipino, mas ele é descendente de chineses e estudou na Índia. Então, vejam, as Filipinas são um país católico. Então, ele tinha todo um contexto cristão em volta dele, né, quando nasceu. E a família chinesa. Então, ele também teve todo um alimento budista. E aí ele foi estudar na Índia. Ele se formou em engenheiro químico. E também foi estudar nos ashrams, aprender com outros mestres, toda essa questão da espiritualidade, se desenvolveu, aprendeu muitas técnicas.
Então, eu gosto disso, né? Um mestre que nos traz uma bagagem num mundo globalizado, em que a gente precisa conversar diferentes linguagens, entender que tudo tem a mesma essência. Então, eu gostei muito desse mestre, o nome dele é Shoa Koksui. E ele traz para a gente essa essência universal, de que podemos falar línguas diferentes ou ter máscaras diferentes, mas na essência Deus é um só e a nossa essência é uma só e somos todos realmente irmãos, como Jesus ensinou tantos anos atrás. É verdade. E aí eu aprendi essa meditação, né, num curso básico de cura prânica. E é uma meditação muito, muito interessante, porque trabalha o ponto do coração. Então já traz calma, paz, acalma a ansiedade. A gente depois pode até praticar um pouquinho dessa meditação aqui. Com certeza. E trabalha um ponto da coroa no alto da cabeça, que, digamos, é o nosso coração divino, que nos conecta com a nossa própria alma. E junto abençoamos o planeta Terra, que precisa tanto de cuidado, né? Então, para mim, foi assim, a mão na luva. Eu me identifiquei muito com essa meditação e eu pratico desde aquela época já, 11 anos que eu pratico, toda semana ou mais vezes. E existe um grupo em Tatuí há 7 anos praticando essa meditação. Que legal. Você podia falar um pouquinho desse grupo, Jéssica? Como funciona assim? As pessoas vão lá, você dá um tema para meditar ou como funciona? Então, a meditação é sempre a mesma e para alguns isso pode ser um pouco frustrante, porque a gente gosta de novidades sempre, né? Um mundo que você vai no shopping center, muda a vitrine, né? Toda semana. Mas o exercício dessa meditação é você se superar a cada vez que você pratica. Então é sempre a mesma meditação, com esse pulso do coração e da coroa e o planeta Terra. Esse grupo se reúne todas as quartas-feiras, às 19 horas. É uma prática gratuita. E no começo eu fazia na sala da minha casa para amigas, pessoas próximas, e agora a gente já tem um grupo grande, cerca de 20 e poucas pessoas toda semana. E onde que é? Agora a gente está praticando num espaço maior, que fica no Vale dos Lagos, um espaço Chácara Ser, é o nome do espaço. E o pessoal vai todo para lá? Pois é. No começo eu falei, nossa, será que nós vamos para lá? É longe, né? Zona rural, é difícil. Para mim, que sou de São Paulo, acaba sendo perto, mas às vezes a pessoa acha longe sair da cidade e outros não têm carro. Então, nós saímos da Praça do Museu, toda quarta-feira às 6h30 da tarde, monta uma caravana ali, quem não tem carro entra na carona, o que é muito legal esse movimento também de comunidade. É mesmo, hein? Puxa. E aí nós vamos juntos e meditamos e voltamos juntos e cada um fica na sua casa com a sua carona. Olha, gente, aí até eu vou falar para você agora, mas mais para frente você fala de novo. Se as pessoas quiserem fazer parte desse grupo, elas se comunicam com você? Elas podem me procurar, ou elas podem aparecer direto lá na Praça do Museu e se apresentarem, né, e falar, eu quero meditar, não tem pré-requisito nenhum, não precisa ter prática nenhuma, não precisa sentar no chão, não precisa ficar sem respirar. Ficar sem respirar. É uma prática bem tranquila. Ou então me procura, eu acho o caminho mais fácil é o Facebook hoje, né? Porque tá como Jéssica Gralhós? Tá como Jéssica Gralhós, meu Jéssica é com G. Com G. Jéssica Gralhós. Tá. É fácil me encontrar. Existe um grupo também que chama Terapia Prânica Tatuí. Ali também a gente divulga essa meditação, porque é dentro dessa linha da terapia prânica. E o grupo de dança circular Tatuí também sou eu que organizo, então dá para me achar por 3 vias. Bom, gente, só não sai do lugar quem não quer, né, Jéssica? Porque, olha, a gente estava sempre falando que a internet é uma bênção, né? Porque eu tenho encontrado profissionais maravilhosos dentro da internet, com trabalhos lindos, sabe? E até, como eu estou agora estudando o Kabbalah, né? Até os judeus, que eu não conhecia nada da cultura, assim, na parte deles mais de filosofia, de vida e tal. E eles estão se abrindo, né, bastante para isso. Eu falei, puxa vida, quanta coisa boa, né? Esse povo, porque eles também ficavam fechados entre eles, por vários motivos. Eles sofreram muito também no mundo e tal. Mas eu até estou para escrever pro rabino lá de Nova York, que ele que deu essa abertura, ele, a mulher dele e os filhos, né?
E é uma coisa tão legal porque eles estão até distribuindo livros de O Poder da Kabbalah de graça, assim. Você só se inscreve lá no Kabbalah Center e aí eles mandam para você um livro ótimo, bem feitinho, bonito e gratuito, né? Você só paga o correio, lógico. Então, quer dizer, essa abertura, né, que eu acho assim fantástico, né? Então, você está abrindo aqui para a cidade de Tatuí, então só não vai quem não quer, né, Jéssica? Porque tem a internet, tem você aqui e outros profissionais que estão fazendo trabalhos maravilhosos, né? Exatamente. Então, Acho que tem tudo a ver com esse contexto. As pessoas estão buscando mais, elas não estão satisfeitas com o que elas têm. Elas querem algo mais, algo que alimente mais profundamente. Exatamente, você falou, né, tudo agora, mais profundamente. porque coisas, né? E eu queria que você falasse agora o que é meditação, porque as pessoas, nossa, eu escuto cada coisa, né? Então eu gostaria que você explicasse aí dentro dos seus conhecimentos o que é a meditação. Tá. É uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a meditação é muito mais prática do que teoria, mas vamos tentar. Eu, por natureza, sou cientista. Então, por esses 11 anos, além dessa meditação que eu aprendi a primeira e gosto muito, e é a que nós vamos praticar hoje, eu conheci outras técnicas de meditação. Então, eu vou falar um pouco do que eu experimentei e do pouco que eu li, né? Porque vale muito mais, acho que, falar do que eu vivenciei do que o que eu li. Porque o que eu li, todo mundo pode ler, não tem problema, né? Não precisa de mim aqui. O que eu percebi de meditação, a gente alcança essa propriamente dita meditação quando a gente consegue acalmar o nosso coração e a respiração vai ajudar bastante. Então, qualquer técnica de meditação que lide com respiração, ela é bem-vinda, porque ela vai realmente estimular o seu sistema nervoso parasimpático. Agora eu vou falar um pouco difícil, mas é que eu fui estudar de verdade. Sim. E aí você sente o seu corpo abaixando a frequência, né? Abaixando a frequência respiratória e abaixando a frequência cardíaca. E em termos de energia, você está subindo o nível da energia como uma balança, né? Baixar a frequência cardíaca e aumentar o nível de energia do seu ser. E isso é percebido no seu corpo como uma expansão, como se o seu corpo tivesse uma nuvem, né, que a gente poderia chamar de aura, e essa aura fosse se expandindo a cada vez que você consegue baixar mais a sua frequência cardíaca. Isso vai trazer uma paz. Digamos que esse é o primeiro passo para uma meditação, mas isso não é uma meditação ainda. Isso é um processo inicial de relaxamento. Certo. Mas é o que diferencia. Muita gente chega nesse ponto, se sente tão bem e fala, beleza, estou meditando. E não é. A meditação exige um passo a mais. Esse passo a mais, ele é a conexão com a sua verdade interior. Eu posso dizer que algumas pessoas podem encontrar isso dentro de si próprias, no seu próprio coração, ou dentro da sua cabeça, dentro, né, lá no seu cérebro existe um pontinho ali central onde fica a pineal, que realmente a gente sente algo mais profundo, que vai além do relaxamento. E existe um ponto ainda acima da cabeça, que fica um palmo acima da cabeça, mais ou menos, e que também é um ponto interessante de você encontrar essa profundidade dentro de você mesmo. Essa profundidade dentro de nós mesmos, a gente poderia chamar de alma. Então, na nossa linguagem, né, cristã, ou mesmo os hindus, eles vão falar em alma. É uma conexão com a nossa própria alma, a meditação. Não é uma conexão com Deus. O Deus, ele é todo poderoso, é um só, ele abrange tudo, todo o universo, né, ou a suprema consciência. Cada um pode encontrar uma melhor expressão para essa força que coordena, que organiza tudo no universo, na natureza. E eu vi ali na faculdade, nas células, e em tudo na natureza se organizando. Mas não é esse Deus todo-poderoso que a gente encontra na meditação. A gente encontra o nosso Deus interior, a nossa centelha divina. E aí, então, a dica sempre vai ser acalmar o coração, porque o primeiro ponto está ali no coração. Esse é um ponto interessante de meditar, de encontrar essa profundidade. O segundo ponto está dentro da sua cabeça, que coincide com a localização da glândula pineal. Certo. E esse terceiro ponto vai estar acima da sua cabeça.
Os três são importantes, não tem um que é mais importante que o outro. Isso vai depender do seu estado, do seu... Não é nem grau de evolução, do seu estado de espírito naquele momento. Certo. E assim, como que a pessoa ela percebe que ela chegou nesse estado meditativo? Aí é difícil responder. É aquela, porque a gente sente a calma, né, quando você Isso. respira e tal. Agora, eu não sei, eu acho que é quando, como diz o Osho, você não tem que ver nada, não tem que esperar nada da meditação, né? Acalmar a mente, pronto, o resto vai acontecendo sem você esperar, né? Mas eu acredito até, eu não sei, às vezes quando eu faço, não é sempre que acontece isso, a impressão que eu tenho é que eu só sou consciência, sabe? Parece que some tudo, assim, a coisa do corpo, mas isso daí não é sempre também, porque nem sempre a nossa mente você consegue acalmar para chegar a um estado desse, Sim. né? Muitas coisas acontecem nesse trajeto. Uma coisa que é comum acontecer é muitos pensamentos passarem pela sua cabeça e aí você começa a se irritar com aquilo que você quer meditar. Então a melhor coisa é deixar que eles fluam e não se irritar com eles. Não brigar com seus pensamentos. Eles estão ali, eles fazem parte do seu ser. Deixe que eles venham. E às vezes pode ser que num pensamento desse venha um insight, uma solução de um problema. Então não tem que lutar contra os pensamentos. Então começa daí. E às vezes, quando a gente alcança um ponto interessante, vamos dizer, né, porque não estamos falando da iluminação, eu também não sei o que é isso. Claro. Mas um ponto interessante é quando você consegue se desligar de tudo e de repente tem um monte de barulho e você volta e alguém fala: nossa, aconteceu tal coisa, você viu? E você não viu nada. Então é porque você realmente estava muito concentrado na sua essência e no que é importante, naquela coisa que o Osho fala do aqui e agora, é importantíssimo. Mas algumas outras coisas podem acontecer. Por exemplo, você pode ver um escuro total e ficar com medo daquele escuro total. Mas aí, depois você vê que é comum, acontece. Esse escuro total, de vez em quando, vai aparecer. Ele não é ruim, ele é bom. É uma introspecção. Que é bom, né? Sim. Você chega no nada, né? Mas, às vezes, também pode acontecer uma coisa que é muito boa, de uma luz intensa que preenche, que, de repente, eu já me peguei abrindo o olho achando que era alguma coisa fora. Falou, nossa, um farol, uma luz, acender a luz. E não, era uma luz interna que preenchia o seu cérebro, parece que por dentro. Mas não é uma luz de iluminação, é um flash, uma coisa suave, mas é algo interessante que acontece. Você vê que você alcançou um ponto, você foi além do relaxamento. Às vezes você sente a sua aura se expandindo muito na horizontal, como se você fosse um balão. Outras vezes, estou falando de coisas que eu vivenciei, tá bom? Não, e existem outras que a gente lê por aí. Ou às vezes você sente que você é muito comprido, como se fosse uma linguiça, alto e vai, não tem fim, você vai subindo, subindo, subindo. E todas as vezes que eu senti alguma coisa diferente, eu tinha medo. A gente tem eu tinha medo, e aí eu voltava e tentava controlar isso. Uma vez aconteceu de eu passar uns véus. Então eu estava meditando e como se eu estivesse atravessando umas cortinas. Atravessava uma cortina e ficava calmo. De repente atravessava outra cortina e estava calmo. E consciente. Importante é isso também, consciente. Não deixar assim, sem a consciência. Não se deixar, Deus dará. Não, você é consciente, você é o seu mestre ali, né? Nesse momento. E uma vez eu conversei com um Dada Vishwananda. Ele falou para mim, no curso de yoga que eu fiz com ele, falou, isso não é bom, filha. Eu falei, por quê? Em inglês, né? Conversando com ele em inglês. Aí ele falou assim, porque você pode passar um véu desses e não voltar. Aí eu falei, então tá bom. Então, desde então, eu controlo, que quando eu percebo que esse véu eu vou passar, eu me controlo e volto e fico no estado anterior. E, Jéssica, a meditação, quando a prática da meditação, ela nos leva a trazer as nossas virtudes, né? Então você começa a ser mais amorosa, mais compreensiva, né? E você começa a ver que a meditação está começando a funcionar pelos seus próprios comportamentos, não é isso?
É verdade. Isso é uma verdade, mas um outro lado também é verdadeiro. Tudo em você se potencializa. Tudo. Absolutamente tudo. Então, se você tem uma tendência à irritação, e se você meditar nesse dia que você está meio irritada, você pode piorar a situação. Ah, é? Pode. Você não sabia. É verdade. Isso eu aprendi também com o Mestre E aí, Show. como a gente faz nesse dia que você está Relaxa. muito legal? Você só faz o relaxamento, mesmo porque você sim. não vai conseguir fazer a meditação. Você vai fazer o relaxamento. Então, tem não, horas que a gente não consegue. potencializa todo o seu ser. Pensa que o que você está fazendo é acordando um ponto muito profundo dentro de você, expandindo a sua aura. Então você vai ficar mais poderoso. Mas o mais poderoso não significa necessariamente que você vai ficar melhor. Ah, tá. E nós temos alguns exemplos que é melhor nem citar nomes na nossa história da humanidade, de pessoas que foram muito poderosas e praticavam meditações. E aí foi o mal, né? E aí ela ficou vir. muito poderosa e causou muito mal para a humanidade. Então, eu acho até que é legal quando as pessoas falam assim, eu tenho medo, eu não quero praticar porque eu tenho medo. Foi bom que a humanidade tenha tido medo por um tempo de meditar. Porque a meditação sem clareza, ela pode... É bom você ter um mestre que te guie, um grupo que te acompanhe. Mas você não acha também, Jéssica, que, por exemplo, todas as técnicas que nos levam ao autoconhecimento, a trabalhar as nossas fraquezas, elas ajudam na meditação? Porque, por exemplo, né, nessa coisa de você, vamos supor, se você é irritada. Então, se você começa a trabalhar, eu digo fora da meditação, né? Às vezes uma pessoa que faz uma terapia, a outra faz um yoga, né? Então, ela vai praticando essas coisas assim para o autoconhecimento e ela vai também fazendo com que você trabalhe essa irritação, você tenha consciência. E aí, na hora de meditar, aí sim que pode o poder do bem vir para fora. Né? Você acredita que a gente possa melhorar na meditação através de outras técnicas do autoconhecimento antes de entrar na meditação? Isso ajuda? Não digo antes, paralelamente, né? Eu posso falar de novo por mim, né? Pelo que eu experimentei. Eu pratico dança circular, eu pratico yoga, eu faço minhas técnicas de respiração para puro relaxamento. Eu sou vegetariana, então procuro resolver meus problemas e não deixar as coisas para depois. E resolver problemas não significa falar tudo o que pensa ou brigar com qualquer um, mas não ficar carregando pendências, né? Sim. Ou às vezes não dá para resolver, às vezes com um conflito com uma pessoa, mas você resolve dentro da sua cabeça aquilo, ou dentro do seu coração, e aí você não carrega mais aquele incômodo. Então, não está mais em você, então você medita e aquilo não é potencializado. Agora, a formação de caráter, eu diria, que seria o principal, né? Os famosos 10 mandamentos, por exemplo, a gente poderia, quando a gente pratica ética pessoal, a gente consegue meditar sem medo, porque aí você está potencializando só virtudes. Claro. Então, a meditação, vamos dizer que é uma técnica que te potencializa. Certo. E é bom você estar trabalhando outras coisas paralelamente. Inclusive porque eu acho que o processo ele vai mais rápido, né, na meditação, quando você tem um autoconhecimento bom, né? Muito mais rápido. Porque aí você leva muito mais tempo para chegar, né, a ter os resultados bons da meditação. Tem uma coisa que nós praticamos antes da meditação, que é o exercício do perdão. Isso é tão importante. Nossa, o perdão é uma coisa, nós falamos ontem, falamos sobre a culpa e eu fiz um programa só sobre o perdão. Muito bom. Né? E nem sempre, né, a gente precisa entender o que é o perdão também, né? Eu falo sempre para o grupo que a gente está praticando um perdão que é interno, porque o perdão externo é outro lado da moeda. E se o perdão externo ele fosse 100% aprovado, a gente não precisava de lei. Né? Roma não teria sido aquele horror que foi quando o direito nasceu, quando Jesus veio para a Terra. Então a gente precisa ter o perdão interno, que é esse perdão do coração, de você procurar compreender que o outro tem direito de errar e que ele também não é perfeito, assim como você não é. Mas externamente é complicado você perdoar
uma pessoa que matou a outra, e tudo bem, internamente você faz um esforço para perdoar, mas a justiça ela precisa agir, essa Sim. pessoa precisa tem que ter uma consequência para aquilo Claro, que ela fez. Toda ação tem uma reação, uma causa e um efeito. É, ou sei lá, uma relação de casal e um marido bate muito na mulher, espanca e ela está toda machucada, ou bate nos filhos, ou uma coisa mais, né, violência doméstica. Precisa ser denunciado. Você não fala, eu amo ele, eu vou perdoar, porque eu amo, eu casei. Por isso que as pessoas precisam entender, né? A coisa do amor, do perdão, né? Mas então a gente vai fazer um intervalinho para a Jéssica tomar aí uma aguinha geladinha e um cafezinho, e a gente já volta já já. Não sai daí que tem muito mais coisa legal aqui para vocês, hein? Bom, eu gostaria aqui de falar com você, Jéssica, é o seguinte, é que nós estávamos conversando agora na hora do intervalo sobre essas reações que dão na meditação. Por exemplo, a sensação do corpo, da gente estar saindo do corpo. A outra sensação que você falou que muita gente tem é o quê que você de falou? Tremor. De tremor. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tem algumas outras coisas que acontecem mais no corpo. Muito comum a pessoa sentir ou calafrio, ou esquentar demais, ou esfriar demais o corpo, porque pensa que está tudo se reorganizando no seu ser. Você respirou, você está ali quietinho. É o tempo que você está dando para o seu corpo, para a sua energia se reequilibrar. Porque na vida corrida, a gente no meio do estresse, não dá tempo nenhum. No máximo quando a gente dorme, e se dorme bem, né? Que muita gente tem insônia, sonhos agitados. Então, naquele tempo, o seu corpo aproveita e fala, oba, agora eu vou me reorganizar. Então, ele vai esquentar se precisar, ele vai esfriar. E essa sensação que muitas pessoas têm de que estão saindo do corpo, na verdade, é a própria energia da pessoa, a energia vital, que está carregada, está ali pesada, porque ela está no dia a dia, nessa energia mais densa, e você deu um tempo, respirou, essa energia começou a se expandir, e essa energia vai sair de você. Graças a Deus, ela vai sair, né? A gente tem uma técnica para fazer com que essa energia mais densa realmente ela saia de você. E a gente se identifica tanto com essa energia, por ela ser densa e ficar muito próxima do corpo, e parece que a gente está saindo do corpo, mas na verdade a energia densa é que está saindo do nosso corpo e deixando a energia sutil ficar com a gente. Você sabe que eu tive uma experiência na Brahma Kumaris, no Raja Yoga. A gente meditava todo dia das 6 às 7 da manhã, né? Que ótimo. E um dia eu saí de lá, da meditação, eu tive que ter um tempo para eu sentir, para eu entrar no mundo que a gente estava. Porque eu senti essa densidade, sabe, essa coisa densa quando eu saí do espaço que eu estava, né? Eu tive que ter um tempo assim para ver, eu olhava o farol do carro, eu falava, farol, carro, sabe? Comecei a ficar píssica, porque eu falei, meu Deus. E aí você sente, né, como a meditação dá aquela leveza, né? Exatamente. E você entra no mundo, como é denso, nossa, mas a gente nem percebe isso, né? Nossa. Depois você começa a perceber até demais, você fala, ai meu Deus, não quero ficar aqui. Aí você fica tão seletivo, e aí os grupos, assim... Mas isso é bom, é sinal que você está num caminho de progresso, né? Você tá se... E eu queria que você falasse um pouco do Tantra. Existem dois grupos, né, de meditação aqui em Tatuí, então acho que vale a pena falar um pouco da meditação tântrica, que acontece às segundas-feiras, no mesmo lugar, às 19 horas. E eu também pratico essa meditação junto com um grupo que está aí, acho que há uns 5 anos, eu não tenho certeza. Ela vem também da Índia, é uma meditação muito antiga, diz que era praticada há 7.000 anos, então é bem interessante. É uma meditação em silêncio, mas antes da gente partir para o silêncio, existe um canto, que é o Babanam Kewalam, que significa tudo é a expressão do amor divino. Então nós cantamos, aí tem sempre alguém que toca o violão, e tem várias melodias com essa mesma frase, é uma frase em sânscrito. E aí, esse canto vai fazer aquele ponto inicial, que é abrir o coração. Como naquela outra meditação dos 2 corações, o perdão e essa bênção ao planeta faz abrir o coração. Nessa outra linha, você abre o coração cantando Babanam Kewalam. O canto em si, né, qualquer canto, vai abrir o coração, porque você trabalha muito a expansão do tórax, né, o pulmão está ali trabalhando.
E aí, depois que você canta esse mantra, existe um outro canto que já é um canto devocional, também todo em sânscrito. E aí sim, parte para a meditação em silêncio, cerca de 20 minutos em silêncio. Às vezes meia hora, depende do tempo que a gente tem ali. Ela é bem profunda, bem interessante, mas aqui em Tatuí a gente recomenda que, por ser uma outra língua, sânscrito, as pessoas não podem, né, podem assustar, não sabem o que é isso. Aí o Rodrigo Harideva, ele dá um curso de introdução a essa meditação tântrica lá na Chácara C. Então aí quem tiver interesse, eu recomendo que procure a página no Facebook Chácara C Tatuí, e ali tem as informações sobre as datas dos cursos para poder praticar. Mas de qualquer maneira, eu aprendi essa meditação, nem foi aqui nesse grupo, eu aprendi com a Susan Andrews, no Instituto Visão Futura, em Porangaba, tão pertinho da gente, né? E ela é uma monja, estudou na Índia, e ela dá cursos fantásticos aqui na região. É uma pessoa que vale a pena conhecer. Legal, vou lá. E você estava falando a gente fora do ar, né, da meditação ativa e passiva. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Isso, então muitas pessoas me falam assim, eu não consigo ficar sentado lá, imagina, nem 5 minutos, quanto mais 20 minutos, meia hora, né? A meditação dos 2 corações também, meia hora. E é interessante. Então existem outras formas de meditar. O Osho é uma pessoa que diz que a gente deveria meditar 24 horas por dia. Cada coisa que você faz, né, se você contemplar aquilo que você está fazendo e trouxer a sua presença aqui agora, aquele momento, como a gente aqui, então, trazer todo o meu ser aqui nessa entrevista com você, isso é uma atitude meditativa, mas ativa, né? Que eu não estou sentada ali em lótus parado, ou numa cadeira, ou deitada. Eu gosto da meditação ativa dançando. Então, muitas pessoas curtem dançar, né? Dança, o brasileiro ama dança. Em geral, as mulheres mais que os homens, mas existem muitas danças circulares, sagradas, que são antigas, dos povos. Inclusive você trabalha, você pode falar até desse seu trabalho também, né? Eu aprendi faz 5 anos as danças circulares e me apaixonei, justamente porque elas me levam para um pontinho essencial dentro de mim. Eu falei, nossa, isso é fantástico, porque me coloca em contato comigo mesma, com o que existe de mais divino em mim, a minha centelha. Lógico que existem danças circulares que são mais animadas, ativas, mas outras, apesar de você estar fazendo o passo da dança, concentrado, não posso errar, perna direita aqui, ali, vou girar e vou mudar de parceiro ou não, o seu cérebro está inteiro conectado com o seu corpo ali, aquela sua presença naquele momento, que se você piscar, pensar em qualquer outra coisa, você erra o pé. E aí existe um círculo que depende de você. Lógico que se você errar, o círculo não vai nem perceber, porque está todo mundo concentrado em acertar o passo. Já é uma meditação mesmo, né? É uma super meditação. Né? Eu sinto que quando a gente pratica, eu tenho um grupo que a gente dança 1h30. Nossa. Então, depois de 1h30, o próprio grupo fala, nossa, agora é só sentar, né? Porque a gente já está lá no ponto. É só sentar. E você, inclusive, tem um grupo em Itapetininga, né? Que você tem um grupo em Itapetininga. Né? Até falar do seu grupo. Tem um grupo hoje à noite, né? Sexta-feira. Hoje à noite eu vou para lá. Então, toda sexta-feira à noite, às 19h30 até às 21h, tem um grupo regular de danças circulares no Nadi, na rua Venâncio Aires, no centro de Itapetininga. E em Tatuí, toda quarta-feira, 5h30 da tarde, na Praça do Museu, uma parceria com a Raquel Fayad, lá do Museu Histórico Paulo Setúbal. Puxa, que legal, viu? E eu queria que você falasse também, que a gente tinha conversado, sobre as diferentes técnicas, né? Porque as pessoas são diferentes e não sei se uma técnica funciona para todo mundo dentro da meditação. Então, como é que funciona isso? As meditações, elas podem ser diferentes, as técnicas para as pessoas? Sim, é essencial, né? Que cada um encontre o seu caminho. Não existe uma verdade absoluta, somos diferentes mesmo. Eu mesma busquei muitas coisas e pratico muitas coisas diferentes, porque todas me alimentam de alguma forma. Por um tempo, o nosso grupo de meditação de quarta-feira, tinha muita gente nova, muita gente nova.
Aí eu resolvi que eu ia fazer umas oficinas de meditação. E a gente praticava bastante coisa diferente. Existe uma meditação interessante que é com a chama de uma vela. Ela é boa para concentração, atenção. Então, às vezes, a pessoa está muito dispersa, esse mundo caótico, cheio de preocupações e pensamentos, ou às vezes o excesso de coisas na nossa cabeça nos leva a diminuir a concentração, né? Isso é real, isso aí a medicina explica. Então você pode acender uma vela e simplesmente fazer o seu exercício de respiração e depois você observa bastante a vela. Se é um ambiente que não tem vento, essa chama vai ficar bem paradinha. E você foca na base da chama da vela, aquela parte mais azulada. E depois você fecha o olho e traz essa imagem para um ponto entre as suas sobrancelhas, que é um ponto da concentração. E aí você visualiza internamente esse ponto. Então é uma técnica de meditação poderosíssima para aumentar a concentração. E traz a sua presença aqui agora sim. Você consegue, talvez ela não seja tanto para expandir a sua aura. O objetivo dela é outro. Mas também é uma técnica importante que te coloca em contato com um pontinho, aquele segundo pontinho que eu tinha comentado, lá dentro da cabeça. Sim, sim. É um ponto importante, né? O nosso cérebro tem que estar 100%. E eu queria que você me falasse, quase já finalizando a nossa entrevista, e depois a gente vai querer lógico, que nós não vamos deixar a Jéssica embora sem uma vivência aqui de meditação. Com certeza. Com certeza. Até o Sidney ali já está se preparando aí para meditar, né? E os benefícios da meditação. Nossa, a Exu dava mais 1 hora de entrevista. Eu sei, pode falar aí dentro do seu horário. Eu sei. Não, tô brincando. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é baixar o nível do estresse, né? Porque o estresse é uma questão muito grave. Estresse, quando a gente fala, não é assim, a pessoa está nervosa. Não, estresse é uma coisa muito séria. Porque significa que as suas glândulas suprarrenais elas estão trabalhando sem parar, produzindo um hormônio chamado cortisol, que é o maior veneno que o nosso corpo produz. Quando o salmão sobe o rio, ele chega lá em cima para desovar, ele morre na sequência. Ele não morre porque ele está cansado, ele morre porque ele está envenenado de cortisol. Isso é biologia pura. Olha, eu falei, eu agradeço ter estudado biologia para mesmo, entender isso. Né? A biologia eu acho fantástico. Nossa. E o que é mais triste é que nós estamos envenenados de cortisol, em geral. As pessoas falam assim, nossa, que cara estressado, que nervoso no trânsito, xingando e tal. Ele é um ser divino também, ele também tem uma alma ali que está se trabalhando, então, mas ele está envenenado de cortisol. Então a meditação, eu posso dizer, não precisa nem chegar naquele ponto máximo da meditação. Só o fato dele respirar e relaxar, ele já vai dar o feedback negativo para as adrenais, para as suprarrenais, elas já vão parar de secretar o cortisol imediatamente. Imediatamente. Puxa. Existem pesquisas. Existe um médico nos Estados Unidos fazendo pesquisa só com a meditação dos 2 corações, isso eu acompanho. Mas existem outras pesquisas, aqui na Faculdade de Medicina da USP existem pesquisas, e muitas, mas assim, não é uma ou outra. Eu fui outro dia num retiro espiritual e tinha o professor lá da USP explicando. É impressionante como baixa o nível de cortisol e reverte o estresse. E junto com o estresse, todos aqueles outros 1000 problemas que vêm, hipertensão, ansiedade, pânico, insônia, sei lá, tudo isso. Essas TDAH, essas coisas que inventaram para as crianças, que não existe, né? Já foi provado que isso não existe. E se a gente ensinasse as crianças simplesmente a respirar, né, na sombra de uma árvore, desligar um pouco o computador, o videogame, as crianças não iam ter problemas de aprendizado na escola. E Jéssica, e como é assim, por exemplo, quanto tempo se faz uma meditação? O pessoal, o que você tem para dizer para as pessoas que nunca meditaram e que querem, qual é o caminho mais fácil para elas? Então, se as pessoas estão sozinhas em casa e querem meditar, simplesmente agora para o que está fazendo, fecha o olho e respira. Marca 5 minutos. Ela já está baixando esse nível de cortisol no sangue dela imediatamente.
Se ela conseguir fazer várias pausas ao longo do dia, que ela simplesmente deite e relaxe, ela está dando o primeiro passo para poder meditar. Não vamos dizer que ela está meditando ainda, mas ela está fazendo aquele primeiro passo de reverter o sistema nervoso autônomo, né? Então ela está estimulando o sistema nervoso parasimpático, baixando o nível de cortisol, até para ela conseguir depois. Aí eu aconselho ela a participar de um grupo para aprender uma técnica ou outra, não precisa ser o nosso grupo, mas em Tatuí temos esses dois, mas se ela encontrar algum outro, eu diria que é bom evitar as coisas de primeiro, né, para uma primeira experiência, pegar na internet. Sim, Porque tem muitas coisas boas, mas também tem coisas que não são legais, e aí não é bom. Se existe um grupo, acho que tem que procurar um grupo. Certo. O nosso grupo é gratuito, quer dizer, né, somos pessoas adoráveis. Com certeza. E calminhos, deve ser, né? Bom, então agora a gente vai partir para a meditação, uma vivência aqui com a Jéssica. E eu não quero falar mais nada, porque eu quero terminar com a meditação dela, porque senão, se eu me despeço depois da meditação, ou ela também, aí corta essa coisa gostosa que vocês vão ficar, com essa sensação boa que vocês vão ficar agora. Então eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado do programa, porque eu adorei, o Sidney também. E olha, Jéssica, muito obrigada, viu, de você ter vindo, de você ter dividido com a gente, compartilhado com a gente os seus conhecimentos. E espero que quem estiver ouvindo a gente aí, que levante da onde estiver e vá, principalmente você que é daqui de Tatuí, né, ou nas regiões, né, vizinhas também, fazer parte desses grupos aí da Jéssica, né? Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Então, gente, um beijo bem grande para vocês. O Sidney também aqui está mandando um beijão. E eu gostaria que você se despedisse, Jéssica, e depois partisse para a sua meditação. Gente, até a semana que vem. Um beijo para todos. Tá bom, eu que agradeço, né, o convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouco aí da minha experiência. Eu sempre estou buscando mais e mais. As pessoas falam, você não para de estudar, fazer curso. Eu sei que eu não sei nada, tem muito que aprender. E o pouco que eu aprendi, eu compartilho com muita alegria e satisfação. Obrigada. Obrigada a você. Então vamos para a nossa prática. Procurem sentar confortavelmente, pode ser numa cadeira ou, se você preferir, pode sentar no chão também. Sente bem os seus pés apoiados no chão, a base da sua coluna. Devagar vai alongando as suas costas, aumentando o espaço entre as vértebras, relaxando os ombros, os braços, sentindo o topo da cabeça e a sua verticalidade. Esse eixo vertical que conecta o céu à terra, passando por dentro do seu ser. E a cada respiração, fortaleça esse eixo vertical.
compaixão, cura, paciência, e muito amor. Agora volte sua atenção à sua coroa, no topo da cabeça. E imagine que do seu coração divino, no topo da coroa, também sai uma luz em direção a um pequeno planeta Terra na sua frente. O planeta recebe bênçãos divinas de amor, de paz, de harmonia, perdão, compaixão. E agora, ao mesmo tempo, o seu coração e a sua coroa mandam bênçãos para o planeta Terra na sua frente. Visualize as águas, o ar, as rochas, as plantas, os animais, recebendo as bênçãos, a terra sendo regenerada. E visualize todos os povos sendo abençoados, principalmente os países que estão em guerra.